aí, tudo bem? Seja bem-vindo de volta e vamos dar continuidade ao estudo das características dos contratos. Neste vídeo, iremos estudar a formalização dos contratos. Vamos lá? Bom, então estamos aqui, né? Na característica da formalidade. Já estudamos os tópicos anteriores, agora vamos dar continuidade. O que é isso, gente? Formal. Por que o contrato ele é formal? Significa dizer que os contratos têm uma forma definida em lei. Essa forma você vai encontrar lá no artigo 89 ao artigo 95. Eu já dei uma esquematizada aqui para você. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que estudar é sobre o instrumento de contrato. Gente, o instrumento de contrato é o contrato propriamente dito, o documento que você vai lá, assina, tem as cláusulas, diz o objeto, enfim. Tudo contrato que você imagina. A primeira situação que você tem que estudar é a seguinte. Em regra, gente, esse contrato ele é obrigatório. Deixa eu até marcar em verde para você. Esse contrato ele é obrigatório, em regra. Mas existem situações em que ele pode ser dispensado, que são os que mais caem em prova, óbvio. Quais são as situações em que ele pode ser dispensado? Vou começar de baixo para cima, tá? Primeira situação. Compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resulta em obrigação futura, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor. Eu marcaria isso aqui, ó. Independe do valor, tá? Se for uma compra com entrega imediata e integral, independe do valor. Marque isso daqui. E a segunda situação em que esse instrumento de contrato pode ser dispensado é na contratação direta por dispensa de licitação em razão do valor. Lembra que a gente estudou isso daqui? Vamos detalhar. Eu até coloquei esse mapa para você, fazendo a diferença do valor original da lei para o valor atualizado. Inclusive, já vou ressaltar para você que o valor atualizado agora é o do decreto 11.317, 2022. Ele foi editado agora, em dezembro, finalzinho de dezembro, 29 de dezembro. Então o valor já atualizou de novo, tá? Só relembrar quais são os valores, tá, gente? Deixa eu mudar aqui de um jeito bem melhor. Para essas contratações aqui, ó, valor original da lei, 100 mil e 50 mil, tá? 100 mil para obras e serviços de engenharia e serviços de manutenção de veículo automotor e 50 mil para outros serviços e compras. E esse decreto atualizou, majorou esses valores aqui, tá bom? Para fins de prova, decora assim mais o da lei, tá? Porque essa atualização ela vai ocorrendo anualmente, então toda hora vai mudar. Esses valores irão mudar. Então, só fique sabendo que isso daqui terá atualização. Então, beleza. Deixa eu voltar aqui. Então, esse instrumento de contrato, o contrato propriamente dito, pode ser dispensado nessas duas hipóteses. Nesses casos, esse instrumento de contrato ele vai poder ser substituído por alguns documentos. Quais sejam? Ele pode ser substituído pela carta-contrato, pela nota de empenho da despesa, pela autorização de compra e pela ordem de execução do serviço. Então, esses documentos aqui podem substituir um instrumento de contrato. Vamos ver então como isso é cobrado em prova? Vamos lá. CESP, de acordo com a Lei 14.133, julgue o item. Se o instrumento de contrato for facultativo, a nota de empenho da despesa pode substituir tal contrato. Correto, né? Nós vimos isso. Pode sim, está bem aqui do lado, a nota de empenho. Ela pode, de fato, substituir o instrumento de contrato. Mais questões? De acordo com a Lei 14.133, o instrumento de contrato é facultativo nos casos de... Olha só essa questão. Letra A. Nos casos de inexigibilidade? Não, já está errado. É no caso de dispensa e não é qualquer dispensa. É dispensa em razão do valor. Letra B. Inexigibilidade. Errado de novo. Letra C. Compras com entrega imediata e integral do objeto que não demandem obrigações futuras. Inclusive assistência técnica quando substituído por outros instrumentos hábeis. Parece ser essa a resposta. Inclusive, aqui já está até errado no meu comentário. Parece ser a letra C, né? Letra D. No caso de dispensa, em contratação cujo valor exceda o montante estabelecido pela modalidade de concorrência. Que viajou, tá?
Isso daqui viajou. No caso de dispensa, mas em razão do valor, daquele de 100 mil, 50 mil. Letra E, dispensa em contratações cujo valor exceda o montante estabelecido para tomada de preço. Não, tomada de preço já nem existe mais, né? Então fica aqui na letra C. Essa é a situação em que você pode dispensar o instrumento de contrato. Mais uma. Conforme a Lei 14.133, nos casos de compra de entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Isso aqui é um caso de que o instrumento de contrato é facultativo. Agora vamos ver as alternativas. Letra A. A lei exige o contrato assinado pelo fornecedor. Não dispensa o instrumento de contrato. Letra B. É indispensável o contrato. Errado. Letra C. É dispensável o instrumento de contrato. Sim. Veja como é muito fácil isso daqui, né? Letra C. As outras a banca viaja, inventa coisa. Próxima questão. Sobre os processos licitatórios, podemos dizer que, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resulta obrigação futura, inclusive assistência técnica, é letra A. Dispensável o instrumento de contrato? Sim. Correto, gabarito na letra A. Essa é uma situação em que o instrumento de contrato é dispensável. Considere que a administração pública federal necessite adquirir junto ao mercado papel A4 para impressão, para o uso de determinado ente público. Nessa situação, é dispensável o termo de contrato, independentemente do valor da contratação, se se tratar de uma compra com entrega imediata e integral. Certíssimo, é essa segunda situação que está aqui embaixo. Eu falei para você destacar. Ó. Se for uma compra com entrega imediata e integral, independe do valor. Tá? Independe do valor. Questão corretinha. Ver se tem mais questões aqui. Não, tem não. Beleza. Então você já viu as situações em que o instrumento de contrato ele é dispensado. Agora a gente vai aprofundar nas situações que ele é obrigatório. Bom, aqui uma observaçãozinha bem boba. Ele pode ser eletrônico, tá? Inclusive é a regra, até a atenção ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Para não ter mais aquela papelada e tudo, agora o contrato pode ser eletrônico. Em regra, esses contratos devem ser escritos. Cuidado, não é escrito porque está no papel. Não. Aí seria contraditório ou eletrônico. Mas isso daqui tem oposição com um contrato verbal. Deixa eu fechar isso aqui. Então, em regra, o instrumento de contrato ele é escrito. Tem que ter cláusulas, tudo escrito, certinho. A pergunta que fica é, pode realizar um contrato verbal? Ou seja, aquele contrato feito boca a boca, será que a administração pode fazer isso? Bom, temos uma regra e temos uma exceção. Qual é a regra, gente? A regra é que não pode, tá? A regra é que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Então você não pode chegar lá com a administração, ei administração, você está precisando de papel A4 aí, né? Eu tenho papel A4, vamos negociar aqui? Eu te vendo aqui para você? Ah, beleza, vamos sim. Qual é o teu preço? Tá errado, não pode. Contrato verbal com a administração, em regra, não pode. Mas tem exceção. E a gente vai ver agora. Se for pequena compra ou prestação de serviço de pronto pagamento até o valor de 10 mil reais, aí pode. Isso aqui é o que a gente chama de suprimento de fundos ou regime de adiantamento. Suprimento de fundo ou regime de adiantamento é mais estudado na matéria de direito financeiro, tá? Ou ainda na matéria de AFO. Então, se você estuda essas duas matérias, você vai ter um conhecimento maior sobre esse assunto. Mas para direito administrativo não precisa saber nada disso, tá? O que eu quero que você saiba se for uma compra pequena ou uma prestação de um serviço que deve ser feito de pronto pagamento até o valor de 10 mil reais, aí, nesse caso, pode realizar um contrato verbal com a administração. Ok? Então, vamos ver como isso já foi cobrado em prova. Questão da FUNRIO, a Lei 14.133 dispõe que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Salvo, bom, a gente acabou de ver as exceções, né? Para obras de reforma de edificação. Não, nada a ver. Quando destinada a despesas com valor abaixo de 100 mil reais. Não vimos isso. Letra C. O de pequenas compras e de prestação de serviço de pronto pagamento, conforme definição legal. Legal a letra C, né? Gostei dessa daqui, parece ser a nossa resposta. Letra D. Proveniente de concorrência pública? Não.
Letra E, referentes à aquisição de material de consumo com entrega parcelada. Também não, a banca viajou isso aqui. Resposta na letra C, né? A definição legal é aquela que eu comentei, do valor de até R$10.000. Então, a resposta aqui na letra C. Considerando as características de formalização dos contratos, julgue o item. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, mesmo aquele de pequena compra de pronto pagamento, feito em regime de adiantamento. Aí não, né, gente? Nessa situação em específico, é permitida a contratação verbal, tá? Então, questão errada. Essa exceçãozinha que ele deu aqui é permitida. Então, beleza. Já vimos que eles têm que ser escritos. Agora vamos para a parte mais enjoada, tá? Que é o estudo das cláusulas. A gente vai ver que existem cláusulas que são necessárias. Todo contrato tem que ter essas cláusulas. Que é o artigo 92. Olha o tamanho dessa jossa aqui, ó. O artigo 92, ó, tem inciso pra caramba, ó. Então tem muito inciso aqui e eu não vou ficar lendo com você. Eu vou deixar ele aqui no canto, você vai pausar o vídeo e você vai ler, tá? Quais são as cláusulas obrigatórias, necessárias nos contratos? São todas essas daqui, tá? Eu vou baixar mais um pouquinho para você dar uma lida. Pausa o vídeo e lê. Pronto, despausou? Já leu? Não vou ficar lendo isso aqui não, gente. Pelo amor de Deus, dá uma lida nisso daí. Mas só uma observação é que apesar da lei constar que são cláusulas necessárias, existem cláusulas que de fato não são necessárias. Por exemplo, olha isso aqui, ó. Matriz de risco, quando for o caso. Então é quando for o caso. Nem sempre vai ter a matriz de risco, que a gente vai estudar isso posteriormente. Outra situação, prazo de resposta, um pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro. Quando for o caso. Então veja que existem cláusulas que nem sempre estarão presentes, tá? Enfim, dê uma lida aí, dá uma lida lá no artigo 92 e vida que segue. Eu não vou ficar lendo isso aqui não, pelo amor de Deus. Além disso, além dessas cláusulas, deve existir uma outra cláusula, que é uma cláusula para dirimir qualquer questão contratual. Bom, temos regra e temos exceção. Qual é a regra? A regra é que deve existir essa cláusula, tá? Os contratos celebrados com a administração pública, com pessoa física ou jurídica, inclusive as domiciliadas no exterior, devem conter uma cláusula que declare competente o foro da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual. Então, lá no contrato tem que ter uma cláusula para dizer quem é o foro competente para dirimir questões sobre aquele contrato. Tem que ter uma cláusulazinha lá. Essa é a regra, mas tem exceção. Ou seja, contratações em que não se exige essa cláusula. Quais são? Licitação internacional para aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de cooperação. Outra situação, contratação com empresa estrangeira para compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, precedida de autorização do chefe do Poder Executivo. E o item 3, aquisição de bens e serviços realizados por unidades administrativas com sede no exterior. Para ficar mais fácil de você decorar isso aqui, veja que eu anotei algumas palavras-chave para você lembrar. Quais são as situações em que não se exige essa cláusula do foro para dirimir questão contratual? Observe as palavras internacional, estrangeiro, exterior. Tudo isso aqui lembra algo que está fora do Brasil, né? Então, internacional, estrangeiro e exterior são as palavras que você vai usar para lembrar as situações em que não precisa ter essa cláusula. Só cuidado com esse item 2 aqui, ó, que ele fala do chefe do Poder Executivo, tá? Marque isso daqui, vou voltar um pouco para cá, porque a banca pode colocar poder legislativo, tá? Uma pegadinha muito suja em prova, ou até mesmo poder judiciário. Poder judiciário não seria problema, é fácil de notar isso aqui, mas se a banca colocar poder legislativo, vai estar errado e vai ser muito fácil de cair nessa pegadinha. Então, marque isso daqui, ó, chefe do Poder Executivo, tá? Executivo. Não vi isso daqui ainda ser cobrado em prova. Reajustamento e medição. Bom, daqui para frente, esses dois tópicos, reajustamento e medição, eles são mais cobrados para concursos de engenharia, tá? Então, se não for o seu caso,
dá uma lidinha por cima, tá? Dá aquela lidinha só para você pegar os pontos importantes. Agora, se você for fazer concurso para engenharia ou arquitetura, aí você tem que saber isso aqui, tá? Isso aqui é muito cobrado em provas de engenharia. Vamos lá, primeiro, com relação ao reajustamento. Tem que existir uma cláusula de reajustamento, tá? Primeiro, essa cláusula o reajustamento em si, ele independe do prazo de duração do contrato. Então, não interessa o prazo de duração do contrato. Essa cláusula deve existir. Qual é a data base utilizada para o reajustamento? É a data do orçamento estimado pela administração. Tá? A administração estimou um orçamento, esse orçamento vai ter uma data. Essa é a data que se vincula, tá, ao reajustamento. Tem uma questãozinha de prova aqui, vamos ver. Ó, CESP 2022 para analista judiciário de engenharia civil. Veja como é cobrado. Em obra de licitação da Lei 14.133, a data base para o reajustamento é vinculada à data, já está aqui na letra A, do orçamento estimado pela administração. É isso que você tem que saber. Tá? Só decorar isso daqui. Ainda com relação a essa cláusula, pode ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade do mercado e respectivos insumos. Enfim, está dizendo que podem existir mais de um índice para fazer esse reajustamento. Tá? Não precisa ser só um, pode ter outros. Continuando, diferença entre reajustamento e repactuação. Isso aqui a gente vai pegar lá no artigo 6º, tá? A definição de reajustamento e repactuação. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui. O que é o reajustamento, que a gente vai chamar de reajustamento em sentido estrito? Tanto o reajustamento quanto a repactuação, são formas de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Olha só, olha o comecinho aqui. Ó. Todos eles são formas de manutenção. Vamos ver as diferenças. Bom, no reajustamento, ele consiste na aplicação de um índice de correção monetária previsto no contrato. Então, acabei de falar, né, que o reajustamento tem que ter uma cláusula lá no contrato. Tem que retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. Então, por exemplo, nós temos o IPCA, tá? Que é um exemplo de índice utilizado. Então, note que o reajustamento está previsto no contrato. E a repactuação? Também é uma forma de equilíbrio econômico-financeiro, mas ela é utilizada para serviços contínuos. Anote isso aqui, ó. Serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise de variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital, e aqui tem outra diferença, com data vinculada à apresentação das propostas. Cuidado! No reajustamento, a gente viu que a data ela é vinculada ao orçamento da administração. Já a repactuação é com data vinculada à apresentação das propostas. Já tem uma outra diferença. Continuando o conceito. Para os custos decorrentes de mercado e com data vinculada ao acordo, convenção coletiva ou dissídio coletivo, ao qual o orçamento esteja vinculado. Para os custos decorrentes de mão de obra. Então tem essa diferença. E mais uma vez, se você estuda para engenharia, esse tópico tem que estar bem maceteado na sua cabeça. Mas se não for o seu caso, eu sinceramente eu nem pegaria isso daqui, para ser bem honesto, nunca peguei. Enfim, continuando. Nos contratos de serviços contínuos, o critério de reajustamento de preços será temos as duas hipóteses, ou é o reajustamento em sentido estrito, ou é a repactuação. Vou aumentar aqui os dois para a gente estudar. Bom, o reajustamento a gente já viu pelo conceito anterior. Vou até aumentar aqui para a gente comparar. Será utilizado o reajustamento quando não houver o regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra. Se houver, aí não vai ser reajustamento, vai ser repactuação, tá? Aqui, ó, quando existir o regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Mas isso a gente já viu que está aqui, ó. Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra. Isso aqui a gente já viu. Nesse caso de repactuação,
o prazo de resposta do pedido será preferencialmente de 1 mês, ok? 1 mês. E com relação aos dois casos, tanto no reajustamento quanto na repactuação, tem que se esperar o prazo mínimo, o interregno mínimo de 1 ano. Então, não pode solicitar um reajustamento se não esperou, não passou 1 ano ainda, tá? Com relação ao reajustamento, é isso daqui. É cobrado em provas de engenharia, tá? Mas o foco desse curso não é prova de engenharia. Medição. Nos contratos de obra e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal. Cuidado, a medição é mensal, não é anual, não é semestral, não é diário, não é semanal. É mensal, tá? Para a galera de engenharia aí, cuidado com essa medição. Então, beleza, já estudamos as cláusulas. Vamos retornar aqui. Sobre instrumento de contrato é isso. Agora, a gente vai estudar a publicidade dos contratos. Uma maguinha, se você me dê licença. Para molhar a garganta, né? Vamos estudar agora a publicidade dos contratos, ou seja, esse instrumento de contrato tem que ser publicado. Em regra, esses contratos são públicos, tá? Qualquer um tem acesso a eles, em regra. Mas tem uma exceção. É possível o sigilo quando for imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Então, suponha que tenha sido realizado um contrato lá que ele é muito sensível, ele versa sobre segurança pública, algo muito, muito sensível, que precisa de sigilo para a segurança do Estado ou até mesmo da sociedade. Nesse caso, esse contrato pode ser sigiloso, não vai ter acesso à população. Ok? Continuando. Esse contrato ele tem que ser divulgado como requisito de eficácia. O que é eficácia? É a capacidade de produzir efeitos, tá? Como regra, ele tem que ser divulgado. E com relação a essa divulgação, nós temos que estudar alguns detalhes. Primeiro, que ele tem que ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas. Primeiro, quanto ao prazo. Qual é o prazo para fazer essa publicação? Temos uma regra geral e temos exceções. Vamos começar na regra geral, né? Bom, a regra geral é que temos dois prazos, 20 dias úteis e 10 dias úteis. 20 dias úteis no caso de licitação, ou seja, se você realizou efetivamente uma licitação, você tem um prazo de 20 dias úteis para publicar. Agora, se você realizou uma contratação direta por inexigibilidade ou dispensa, o prazo é menor. O prazo é de 10 dias úteis, beleza? Lembrando que esse prazo ele é contado da assinatura do contrato. Assinou o contrato, 20 dias úteis para frente ou 10 dias úteis para publicar no Portal Nacional. Agora vamos às exceções. Temos duas exceções, se for um contrato de urgência ou se for um contrato de obra pública. Se for um contrato de urgência, primeiro de tudo, a eficácia desse contrato vai contar a partir da data de assinatura, tá? Então assim que assinou lá o contrato, ele já vai ter eficácia, ou seja, já vai produzir direitos e obrigações tanto para a administração quanto para o contratado, tá? Agora, com relação aos prazos, ele vai obedecer esses mesmos prazos que eu acabei de falar anteriormente, de 20 dias úteis e de 10 dias úteis, tá? Então, o contrato de urgência, ele também vai ser publicado nesses mesmos prazos aqui, que eu falei anteriormente. A diferença é que a eficácia dele vai contar já da data da assinatura. A regra geral é que ele só vai ter eficácia depois de publicado no Portal Nacional. Segunda exceção, com relação aos contratos de obra pública. Então, nós temos prazos diferentes. Temos 25 dias úteis e 45 dias úteis. 25 dias úteis é para divulgar o quantitativo do preço que foi contratado. Então, a administração contratou um preço, tem que publicar esse preço em até 25 dias úteis, para a população verificar se tem sobrepreço, enfim. Se for preço efetivamente pago, aí vai ser o prazo de 45 dias úteis. Então a administração foi lá e pagou, fez o empenho, liquidação e pagamento. Quando pagar, tem esse prazo de 45 dias úteis.
Vamos lá, tem uma questãozinha aqui. Questão da OCP. Julgue o item conforme a Lei 14.133. Vamos lá. No caso de obras, a administração divulgará em sítio eletrônico da internet, em 25 dias úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar. E em até 45 dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados. Correto, que é o preço pago, tá? Corretíssimo isso daqui. Questão corretinha. O enjoado é decorar esses prazos, tá, gente? Ainda não foi muito cobrado em prova, mas tá aí, tem que saber. E se deixar de publicar no prazo? Eu já falei os prazos para vocês, agora eu tenho que falar o que acontece se não for publicado. Bom, se não for publicado, o contrato será válido e perfeito, mas ele será ineficaz. Bom, por que ele é válido? Porque ele está em conformidade com a legislação. Por que ele é perfeito? Porque ele concluiu o ciclo de formação. Mas por que ele é ineficaz? Ele não produz efeitos. Por quê, gente? Porque eu falei para vocês que o contrato, a divulgação do contrato é requisito de eficácia. Tem que publicar o contrato para que possa existir direitos e obrigações entre as partes. Uma vez que não publicou, ele é ineficaz, ou seja, não produz direitos e nem obrigações, nem para a administração e nem para o contratado. Tá? Nunca vi isso aqui ser cobrado em prova, mas é interessante você guardar essa informação. Ok? Beleza, com relação à publicidade dos contratos, é isso daí. E aí tem uma situação muito peculiar, que é um contrato de tecnologia, de software, está previsto lá no artigo 93. Mas eu vou ser bem honesto com você. Dá uma lida lá no artigo 93, tá? Eu já vi ser cobrado uma única questão, salvo engano, da banca FGV. Mas é um caso muito específico, é um só artigo, é muito detalhado. Ou melhor, ele é muito específico, ele não é tão detalhado, é um artigo até curto. Mas eu vou pedir para você que você leia, tá? Leia o artigo 92, das cláusulas necessárias, e leia o artigo 93, salvo engano, tem só 3 parágrafos, tá? Mas é muito, muito peculiar que não vale a pena gastar o tempo aqui, beleza? Bom, então, deixa eu ver o nosso tempo aqui. 27 minutos. Então, vou fazer o seguinte, vou finalizar esse vídeo por aqui. Nós finalizamos o estudo das características dos contratos e no próximo vídeo iremos estudar a garantia dos contratos. Beleza? Espero que você tenha gostado, um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.